A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra que é viva, eficaz, que nos alimenta, que nos instrui. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque nós amamos ela. Obrigado, Senhor, por nos deixar um manual de instrução poderoso, vivo, aplicável, real, verdadeiro. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Amém. Meu irmão, o vale dos ossos secos. O vale dos ossos secos, ele não fala apenas de uma restauração que foi feita. Aqui, Deus está com o profeta Ezequiel, ele está fazendo um comparativo ao povo de Israel que está exilado lá na Babilônia. É isso? E ele leva Ezequiel a um vale com muitos ossos secos, um vale sem vida, sem esperança, um vale morto. E o Senhor, ele poderia, com toda a sua grandiosidade, porque era Deus. Você concorda comigo que ele poderia simplesmente, num estalar de dedos, fazer todos aqueles ossos se tornarem um grande exército poderoso? Amém? Mas o Senhor aqui, ele não está falando apenas de uma restauração. O Senhor está falando de um processo de restauração. Por isso que o tema da mensagem de hoje vai ser vivendo os processos de Deus. O Senhor aqui, ele faz e age por etapas. Ele dá comandos. E ele nos ensina algo poderoso, vivo e aplicável às nossas vidas. Só que muitas vezes, mesmo com o próprio Deus nos ensinando que
uma restauração precisaria de um processo, de etapas. Ele primeiro juntou todos os ossos, ligou um osso ao outro. Depois ele falou que em cima daqueles ossos colocaria tendões e músculos, que revestiria aqueles ossos que já estavam com tendões e músculos com carne, que depois revestiria aqueles ossos que já estavam com tendões e músculos e carne com pele, e depois sopraria o Espírito da vida. Etapas, processos. Só que muitas vezes nas nossas vidas nós não temos paciência com processos. Nós queremos provar do fim sem ser moldado pelo processo. Durante esse desafio que nós participamos, eu acredito que assim como eu, muitos de vocês se alimentaram muito de tapioca. Eu tomei até um pouquinho de aversão à tapioca. E a tapioca, ele é um alimento claro que ele é passado por um longo processo para se tornar o que é. Pega lá a mandioca, descasca, tritura, vai no fogo. Quem já teve a oportunidade de visitar aquelas casas de farinha, você vê como, né, eles manejam a mandioca até se tornar uma goma que é aplicado outros insumos. Aí às vezes, se você for mais natural, você compra um bloco de goma, aí lá vai você peneirar, que aquilo é uma coisa horrorosa. Meu Deus do céu, eu lembro quando era pequeno que a minha mãe dava um bloco de tapioca, de goma, e eu já entrava em desespero, que eu passava horrível, suja tudo, é uma coisa. E aí depois que você peneira aquilo, que vira um pozinho sem pedaços, aí você leva de novo no fogo, na frigideira. Tem quem coma a tapioca só ela, a massa, eu não gosto, tem que botar alguma coisa. Então a tapioca ela passa por etapas para ser o que é. Do mesmo jeito é a nossa vida. Nós vivemos processos. Só que entendam que eu estou falando no nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos ser a tapioca sem ser uma mandioca antes. Nós queremos ser a tapioca, mas sem passar por um processo, sem ir ao fogo, sem ser peneirado. E aqui o Senhor nos ensina um ensinamento valioso sobre os processos. Meu irmão, nós queremos muito o resultado final, mas Deus, Ele trabalha por etapas. E nós somos impacientes, porque nós queremos e achamos que tudo na nossa vida precisa ser do nosso jeito e do nosso tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Algumas coisas não aconteceram ainda e nem vão acontecer na sua vida, porque você ainda está passando por um processo. Porque você ainda está vivendo uma etapa da sua vida. Deus, Ele não tem pressa, mas Ele tem um propósito em cada etapa da nossa vida. Lá em Salmo, quando diz assim, o choro pode, vamos lá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você concorda comigo que algo aconteceu na madrugada? Deus aqui, Ele fala o início, Ele fala o fim. Ele diz, ei, o choro pode durar um ano. Quantas vezes eu fui dormir com algo tão ruim, eu disse, Senhor, declarei essa palavra. O choro pode durar esta noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o Senhor, Ele não revela o que aconteceu no meio. Aqui Ele está dizendo o início e o fim. Sabe por quê? Porque no meio é onde o Senhor se revela. Porque é no processo,
nos processos da nossa vida, aonde nós somos moldados pelo Senhor. Sabe para quem a alegria vem pela manhã? Para quem aceita ser moldado pelo Senhor, porque senão o choro pode durar uma noite e pela manhã você vai continuar chorando. Mas quem aceita ser moldado e viver o processo de Deus, aí experimenta aquilo que Deus tem para a tua vida. Não o que eu tenho para a minha vida, não o que você tem para a sua vida, mas o que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes é totalmente diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu gosto dessa passagem porque o Senhor está com o profeta Ezequiel e o Senhor, ele diz assim, ó. Ele pergunta, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ezequiel, reconhecendo a soberania, a grandiosidade, o poder, a majestade de Deus, ele diz, ó soberano Senhor, só tu sabes. Quem sou eu para responder uma coisa dessa? E você concorda comigo que Deus, ele poderia ter feito no lugar de Ezequiel? Ele poderia ter dito assim, filho, pois fica olhando aí o que é que eu vou fazer? Ossos se juntem. Tendões, músculos, carne, pele, espírito. Ele poderia ter feito, mas ele diz assim, profetize a estes ossos. Só que todas as vezes que ele diz assim, profetize, ele diz assim, ouçam, ou profetize sobre esses ossos e diga-lhes a ele, ouçam a palavra do Senhor. Meu irmão, o Senhor, ele diz assim, profetize a minha palavra e se cumprirá. Muitas vezes nós, quando falamos assim, profeta do Senhor, nós sabemos que temos um chamado de, um dom ministerial, mas um profeta do Senhor é um homem, uma mulher que fala a palavra de Deus. O Senhor nos chama para profetizar. Profetizar sobre o quê? Aqui ele disse, ossos secos, sem vida, morte, situação indesejável. Ninguém chegaria nesse lugar. É um lugar sem esperança, sem vida. Ouça a palavra do Senhor e mude essa situação. Meu irmão, eu e você, nós precisamos e devemos profetizar. Profetizar é declarar sobre as situações, declarar sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento, declarar sobre o nosso trabalho, profetizar. Mãe, pai, profetize sobre a vida do seu filho. Mas meu filho dá muito trabalho, não tenho mais esperança, nele não tem mais jeito. Profetize a palavra de Deus. Diga, o meu filho e a minha filha vai ser um homem e uma mulher de Deus. Eles são do Senhor Jesus. E eu profetizo isso. Mas meu casamento não está bem. Tem muita discussão. As coisas estão dando errado. Nós não conquistamos o que queríamos, então foi cada um para um lado. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu casamento. Diga, casamento é uma instituição de Deus. O meu casamento é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Mas eu estou com uma doença. Eu estou acabada, minha família, alguém da minha casa está com um problema, uma doença que não tem cura, meu irmão. Profetize. Profetize. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Declare a palavra do Senhor.
Mas eu preciso tanto de um emprego, as portas não estão sendo abertas, não estou tendo oportunidade, não está acontecendo, minha vida financeira está um caos, eu estou com dívidas. Meu irmão, profetize, declare a palavra sobre sua vida. Semana passada nós vimos uma palavra poderosa, experimentamos aqui um mover do Espírito sobre a alegria. E nós vimos e entendemos que a alegria, ela precisa vir principalmente quando as coisas não estão favoráveis. Não porque nós vamos camuflar com um sorriso no rosto, mas porque nós entendemos quem é o nosso socorro. Porque sabemos de onde vem a nossa provisão. Vocês lembram dos significados? Jeová Jirê, Jeová Rafá. Profetize. O Senhor nos chama para viver um avivamento pessoal. Muitas vezes nós esperamos e clamamos e até ouvimos sobre avivamentos coletivos que houveram na história, né? Nós clamamos por um avivamento. Senhor, faz um avivamento, mas o Senhor anseia também em fazer um avivamento dentro de nós. Só que para que o Senhor faça um avivamento dentro de nós, nós precisamos seguir etapas. Existe um processo que não é do meu jeito, não é com a minha força, não é com o meu conhecimento, mas é da forma que Deus nos conduz. A primeira coisa que acontece no vale, o Senhor, Ele fala várias coisas. Ele diz: eu vou juntar os ossos, eu vou dar tendões, eu vou colocar músculos, colocar carne, pele, eu vou soprar o Espírito, mas tem algo que o Senhor não fala. A primeira coisa que acontece foi algo que o Senhor não falou que ia acontecer. Quem sabe o que é? Um barulho. Um barulho. Eu profetizei, versículo 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho. Ossos se juntando, ossos voltando ao seu lugar. E quando nós falamos de ossos, me remete ao que? Estrutura. Ossos voltando ao seu lugar, as coisas voltando a ter ordem. Estrutura. Um barulho de ajuste, de organização. Coisas voltando ao seu lugar. O primeiro milagre não foi a vida, ele foi a ordem. Há pessoas que querem viver promessas, mas ainda estão em desordem. E meu irmão, para a gente experimentar um avivamento pessoal, nós precisamos começar colocando a nossa vida em ordem. As coisas no lugar. Nossa rotina no lugar. Como somos falhos com a nossa rotina. Dormimos muito tarde, acordamos muito cedo. Tem dia que fazemos algo, tem dia que não fazemos. Tem dia que eu abro um devocional, tem dia que não. Tem dia que eu quero ir para a igreja, tem dia que não. Muitas vezes as nossas rotinas estão em desordem. Os nossos relacionamentos, o nosso casamento com os nossos amigos, a nossa vida espiritual,
mas principalmente o nosso caráter. Não tem como você experimentar um avivamento pessoal se você não colocar a sua vida em ordem. O Senhor, Ele junta tudo que estava espalhado. Tudo que estava espalhado. E nem todo barulho ele significa problema. Às vezes o barulho é você ouvindo Deus reorganizando a sua vida. Reorganizando a sua vida. Às vezes nós precisamos passar por uma faxina. Ontem, enquanto eu estava no meu computador lá Marisa chama minha caverna, mas eu chamo também minha caverna. Marisa estava fazendo uma faxina em casa. E toda hora ela vinha e dizia, já tem umas coisas para você botar fora. E eu ia lá e pegava. Joga essas cadeiras. Aí eu ia lá na frente e jogava as cadeiras. Aí eu voltava. Joga esses baldes. Eu pegava os baldes, botava lá. Quando eu chegava lá na frente, as cadeiras o povo já tinha levado. Aí joga essa cortina que tá estragada, vamos comprar outra. E aquilo o Senhor foi ministrando ao meu coração. Às vezes eu e você, nós precisamos passar por uma faxina, sabia? Por uma reorganização de Deus. E vergonha, não é vergonha, meu irmão. Não é vergonha ser organizado, reorganizado por Deus. Não é vergonha você passar por uma faxina por Deus. Vergonha é você não reconhecer que está sujo. Vergonha é você não reconhecer que precisa de mudança. É você não reconhecer que o Senhor precisa fazer algo na sua vida. Ossos secos se juntando. Mas logo após ele diz: colocarei tendões e músculos. Eis que vieram sobre eles tendões. Depois da estrutura pronta, aí o Senhor adiciona sustentação. E quando nós falamos sobre músculos, músculo me remete muito à força. É ou não é? A gente fica malhando lá na academia e nós estamos malhando o quê? Os nossos músculos. E aí nós vamos pro espelho, nós fazemos logo assim, né? Renan que brinca muito comigo, ei, você tá forte, né? Você tá forte. Músculo remete à força. A força de um avivamento, ela não é medida por quantas línguas estranhas você fala aqui dentro da igreja. A força de um avivamento pessoal, ela é medida com quantas palavras de verdade você fala quando sai daqui. Meu irmão, você está entendendo o que o Senhor está nos falando? Depois de reorganizar a nossa vida, o Senhor, Ele começa a nos fortalecer. Esse é o período que Deus trabalha algumas coisas na nossa vida que são cruciais. Perseverança, disciplina, fidelidade, maturidade. É a fase que nós aprendemos a permanecer no Senhor. Durante esse mês nós aprendemos sobre o tema do Be Brave, foi permanecer. E como foi valioso tudo que nós escutamos. Essa é a fase de permanecer. É quando o Senhor está nos dando sustentação. Quando o Senhor está nos dando aquilo que nós precisamos para permanecer. Logo após colocar os tendões e os músculos, ele diz: e cresceu a carne e estendeu-se a pele por cima deles.
Carne me fala, meu irmão, sobre sensibilidade. E um avivamento pessoal, ele vai tocar na nossa sensibilidade. O quanto nós somos insensíveis. A Bíblia diz: se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nosso amor, ele é um amor insensível muitas vezes. Essa última semana, conversando com algumas pessoas, o Espírito Santo começou a sinalizar isso no meu coração. Porque muitas vezes nós falamos que amamos, até demonstramos com alguma atitude que amamos, mas não é um amor real. Nós vimos alguém que caiu, alguém que cometeu um erro, e ao invés de nós olharmos para ele com amor, dizendo assim: meu irmão, eu não te deixarei, sobe aqui, vamos comigo, eu vou te levar. Muitas vezes nós preferimos apontar, julgar, dizer que essa pessoa não serve mais para você. Amar é se colocar no lugar do outro. Só sabe, meu irmão, só sabe o que era amar quem um dia entendeu o que foi amado. Só sabe o que era amar quem um dia entendeu o que foi amado. Eu queria que por um minuto você fechasse seus olhos e você lembrasse de onde o Senhor te tirou. Como era a tua vida antes de conhecer o Senhor? Em que momento esse amor encontrou o seu coração? Em que momento você foi arrebatado por esse amor? Em que momento você viu o quanto você era amado por Deus? Você pode olhar para cá. É esse tipo de amor que nós estamos falando. É desse tipo de sensibilidade. É esse tipo de postura. Sustentar é amar. Apoiar é amar. Não abrir mão é amar. Quantos de nós não estaríamos aqui se alguém entendeu o que era amar e não tivesse ido lá nos resgatar? Eu fui encontrado por alguém que entendeu o que era esse amor. O Senhor usou essa pessoa de uma forma grandiosa. E Ele disse: meu amigo, você não vai ficar para trás, você vai comigo. Mas muitas vezes nós somos insensíveis. E o fruto da insensibilidade é arrogância, é soberba, é achar que somos melhores do que os outros. Ah, Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos tornamos como os fariseus.
pratica o bem, mas não tem a intenção de praticar o bem. Vamos lá entregar um alimento, mas tem que tirar uma foto que é para mostrar que está ajudando, que está amando. Se não tiver foto, nem vai. Quando é visível, eis-me aqui. Quando não é visível, não estou disponível. Logo após a carne, ele reveste essa carne com a pele. E pele fala de aparência. Um avivamento pessoal que vai tocar a nossa aparência. E sim, meu irmão, muitas vezes nós vivemos de aparência. Eu duvido você postar no seu Instagram a foto na qual você se achou mais feio ou feia. Muitas vezes nós vivemos de aparência. E eu e você, nós não precisamos de pregadores mais eloquentes. Nós não precisamos de famosos gospel. Nós precisamos dessa palavra que é viva, que é eficaz. É dela que nós precisamos. Ela que liberta, ela que é a verdade. Jesus, muito obrigado. Nós precisamos da palavra que nos arranque do velho homem, injete vida em nós. Nós não precisamos da melhor estrutura, nós não precisamos dos melhores efeitos visuais, nós não precisamos das melhores roupas, das pessoas mais bonitas. Sabe de quem nós precisamos? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. É dele que nós precisamos. As mais belas poesias não se compara ao soprar do Espírito. Meu irmão, a maior conferência não se compara à presença do Espírito Santo. A maior estrutura não se compara a um tempo de intimidade com Deus. E por favor, liberem perdão sobre a minha vida. Me perdoem. Mas mais uma vez eu vou falar. Sabe por quê? Hoje, ou muitas vezes, hoje não, mas muitas vezes nos domingos, tem domingos que a gente não consegue colocar mais uma cadeira aqui, porque não temos mais espaço. Sabe por que isso acontece nos domingos? E sabe por que ontem na nossa sala de oração nós tínhamos 12 pessoas aqui? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a aparência, com a roupa que vamos colocar para vir ao culto, com o story que eu vou colocar no meu Instagram e mostrar que agora eu terei uma semana abençoada porque eu fui na casa de Deus no domingo. Sabe o que nós experimentamos aqui ontem? A
presença do Senhor também, de uma forma poderosa. Ele se fez presente, Ele arrebatou o nosso coração, Ele derramou lágrimas, Ele trouxe resposta, confirmação, Ele instruiu a nossa vida, Ele trouxe direcionamento para algumas pessoas. Ontem aqui tinha joelhos dobrados, tinha adoração, tinha a presença, não tinha cadeiras, não tinha luzes. Enquanto não entendermos isso, nós vamos continuar vendo os cultos de domingo cheios de aparência, mas as salas de orações cheias de verdadeiros adoradores. Meu irmão, eu não estou, no nome de Jesus, me perdoe, eu não estou dizendo que você não é um verdadeiro adorador porque você não veio ontem. Eu estou querendo que você entenda aquilo que o Senhor quer de mim, de você. São processos, etapas. Nós precisamos arrancar do nosso coração aquilo que está substituindo Jesus. E quantas coisas substituem Jesus no nosso coração? Quantas coisas tiram Ele do lugar do centro da nossa vida? Essa semana na mesa, eu pedi licença aos pastores e o Senhor estava gritando isso tão forte dentro do meu coração. Eu mudei um pouco o tema da mesa. E nós falamos sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. E nós vimos que para que Cristo assuma o centro, nós precisamos sair desse lugar. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Só que muitas vezes parece que estamos como na época do rei Nabucodonosor, levantando imagens, colocando coisas para substituir. A gente não precisa, meu irmão, levantar uma imagem quando nós temos um Deus que está de pé. Quando temos um Deus que está de pé, minha irmã, vivo, atuante. Ah, Jesus. Só que depois de tudo isso, aqueles ossos, eles já têm uma aparência. Eles já se juntaram, já se formou tendões, músculos, carne, pele. Estão completos? Estão completos? Quem olha de fora poderia até dizer que estariam completos, mas não há vida. Existe uma fase na nossa vida que tem coisas que parece que está pronto. A empresa está funcionando. A minha família está funcionando. A minha família está restaurada. A igreja está crescendo. Mas a aparência não é a mesma coisa que vida. Nós podemos ter forma sem fogo, estrutura sem a presença, movimento sem o Espírito. Nem tudo que parece estar vivo, realmente está. Meu irmão, se isso não mexe em algo no seu coração, o Senhor não nos chama para viver uma vida de aparência. Quem você acha que está enganando? O Senhor não sopra do seu espírito em atores e atrizes.
Ele sopra o seu Espírito naqueles que viveram um processo, que respeitaram as etapas do Senhor, que entenderam que teve coisas que precisou ser retirada, que teve coisas que precisou ser colocada no lugar, que tinha coisas que foi desalinhadas, mas que Deus precisava colocar em ordem, que tinha sentimentos que precisava ser colocado no lugar. E aí o Senhor colocou e foi mexendo em outras áreas da sua vida, lhe dando força para permanecer. Mesmo quando a sua carne gritava e dizia assim, eu não aguento, o Senhor ia lá e dizia assim, eu sou a sua força. E Ele foi fazendo você crescer em maturidade, em fidelidade, em devoção, em amor. Foi colocando sensibilidade no seu coração. Foi fazendo você se inclinar e olhar para o outro como a si mesmo, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, entender que o Evangelho não é só para nós, mas é para o outro. Ele foi tirando de você aquilo que para você era importante ser mostrado e foi colocando em você uma convicção de que não vivo mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí depois disso formado, depois que nós entendemos que uma vida com Deus, ela precisa de etapas, que existem momentos certos, que as coisas não são do nosso jeito. Aí a palavra do Senhor diz, profetiza ao Espírito, e o Espírito entrou neles e viveram. Somente agora o milagre está completo, porque o Espírito ele faz aquilo que a organização, que a força, que a sensibilidade, que a aparência não poderia fazer. Há coisas que só e apenas o Espírito Santo pode realizar em mim e em você. Nos convencer do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Meu irmão, não aponte e não queira julgar as pessoas pelos seus erros. Ore, ensine e diga, Espírito Santo, o convença do pecado. Peça para o Espírito Santo o convencer todos os dias das suas falhas. Apenas Ele que pode nos convencer. Gerar transformação. Ah, meu irmão, quem transforma é o Espírito. Quem transforma é o Espírito. Produzir esse avivamento. Quem produz um avivamento dentro de você é o Espírito Santo. Ressuscitar sonhos mortos. O Espírito Santo é especialista em ressuscitar sonhos mortos. Em te mostrar que um lugar onde você não via mais esperança, onde você achava que não tinha mais jeito, agora há uma luz, agora há um caminho, agora há um Espírito, agora há uma voz, agora há um sopro de vida que transforma, que muda, que liberta. Que faz a roda grande passar dentro da pequena. Eu amo esse louvor, gente. Nós precisamos do sopro de Deus, porque a igreja ela não vive apenas de organização, o cristão ele não vive apenas de conhecimento, o ministério ele não vive apenas de planejamento. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos por esse Espírito.
É Ele quem nos convence, é Ele quem nos transforma. É esse Espírito, é o sopro do Espírito da vida. Mas vocês viram que para que isso acontecesse, o Senhor nos ensinou que existem etapas e processos. Só que muitas vezes nós não queremos enfrentar esses processos. Nós não temos paciência. E aí, quando vem algo forte, você diz assim: Espírito Santo, transforma isso dentro de mim. Mas como Ele vai fazer? Porque o Senhor, Ele soprou em corpos prontos. Ele não soprou o Espírito da vida em ossos secos. No versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Um enorme exército. Um enorme exército. Meu irmão, o objetivo nunca foi apenas restaurar ossos. Mas Deus, Ele estava formando um exército. O processo não era sobre sobrevivência, era sobre propósito. Deus, Ele apenas não está nos restaurando, Ele está nos preparando para cumprir uma missão. Cada fase ela teve uma função. Os ossos deram estrutura, os músculos deram força, a carne deu sensibilidade, a pele deu forma, o Espírito deu vida, mas tudo tinha um objetivo maior: levantar um exército. Levantar um exército. Alguns de nós, meu irmão, está no tempo de ossos se juntando. Alguns de nós, o Senhor está colocando as coisas no lugar. Está querendo que outras coisas sejam deixadas para trás. Alguns de nós, o Senhor está colocando as coisas em ordem. Está dizendo que isso aqui está muito bagunçado. A sua mente está bagunçada, seus relacionamentos, sua vida. Outros estão sendo fortalecidos. Outros estão na etapa do fortalecimento, onde está aprendendo a viver experiências com o Senhor. Onde está sendo começado a ser moldado pelo Espírito de Deus. Onde está aprendendo sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. E está ganhando força para permanecer, para resistir ao pecado, para não retroceder, para ir além. Outros já têm forma, mas sentem falta da vida do Espírito. E alguns já estão prontos para se levantar e cumprir o seu chamado. Mas, meu irmão, o importante é eu e você não desprezar o processo que Deus tem na nossa vida. As etapas que Ele tem, a forma que Ele nos conduz, o jeito que Ele faz as coisas, porque o mesmo Deus que começa uma obra com ossos secos, Ele termina levantando um exército. O mesmo Deus que começa uma obra em ossos secos, Ele termina levantando um exército. Essa palavra o Senhor trouxe no momento mais difícil do povo de Israel, onde eles estavam desesperançosos, onde eles achavam que não tinha mais saída. Mas o Senhor finalizando dizendo assim: eu os levantarei como um grande exército. Aonde vocês acham que não tem mais saída, é onde eu vou levantar um grande exército. Onde vocês acham que não tem mais vida, é onde eu vou soprar o Espírito da vida. Onde vocês acham que não tem mais jeito, é onde eu vou pôr a minha mão. Aonde vocês acham que não tem mais conserto, o Senhor é especialista em consertar causas perdidas.
Sabe quando você olha para alguém que você conhece há muito tempo e você conhece a pessoa antes de Cristo e você vê ela hoje e diz assim: meu Deus, de onde o Senhor te tirou? Todo mundo conhece alguém assim, não é? Que você olha e diz assim: meu Deus, você não nasceu, você não dava certo. A sua vida estava sem esperança, sem luz, o teu destino era a morte e olha onde o Senhor te colocou. É esse tipo de processo na qual nós estamos falando. Meu irmão, eu queria que você ficasse de pé. Só que eu não queria que você ficasse de pé apenas com a alegria porque o culto está acabando e você vai embora para sua casa comer um cuscuzinho. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento com a autoridade do mesmo exército que o Senhor estava levantando. E sim, nós vamos orar por algumas pessoas aqui hoje. Porque viver processos não é fácil. Mas em todas as etapas o Senhor nos garante o seu amor. O Senhor nos garante o seu cuidado. O Senhor nos garante a sua provisão. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão vivendo algumas dessas etapas. Está no processo de ossos se juntando, tem coisas na sua vida bagunçada, tem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Tem pessoas que estão aqui no processo de músculos, dizendo e clamando e dizendo assim: Senhor, eu preciso da tua força para permanecer. Se você for se identificando, eu queria que você viesse aqui. Eu preciso da tua força para permanecer, porque muitas vezes com a minha própria força eu não consigo. Tem pessoas aqui que estão no processo de sensibilidade, de dizer assim: Senhor, eu preciso me colocar mais no lugar do outro, amar o outro. Tem pessoas que estão vivendo um processo de pele sendo colocada, de entendimento de que a sua vida precisa sair do centro para que Cristo assuma ela. Tem pessoas aqui que estão sendo cheias do Espírito. Mas eu queria nesse momento orar especificamente por você que entende que tem coisas na sua vida que precisam ser colocadas em ordem. E que você precisa da mão poderosa do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família.